Nós estamos na série Ao Vivo com Candice. O que é o Ao Vivo com Candice? É uma série de lives onde você vai poder interagir comigo, né? Nos temas que eu vou te trazer aqui, para a gente também conseguir trocar algumas ideias. Então fique à vontade aí para que você quiser contribuir, perguntar. As perguntas a gente pode responder daí mais no final, mas vai fazendo seus comentários aí também, tá? Então vamos lá, gente. O tema de hoje é frustração com a psicologia. Para quem não me conhece, eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. Por que eu ensino isso, né? E por que eu tô trazendo esse tema para vocês? É justamente porque lá atrás na minha carreira eu tive alguns problemas, algumas frustrações com a psicologia, né? E aí muitas coisas aconteceram e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre isso, sobre essa minha história, mas também te deixar algumas dicas, né? De como a gente pode lidar com a frustração de uma maneira mais positiva, como que a gente pode utilizá-la ao nosso favor. Tá certo? Então vamos lá, gente. Tem algumas anotações aqui para eu não perder nada aqui com vocês, tá? Bom, o que a gente vai falar então? É sobre frustração de fato, né? A gente não tá aqui para falar sobre o trabalho cansativo, sobre, enfim, o estresse do trabalho, né? Não é sobre isso. É sobre realmente a frustração profissional, aquilo que nos traz esse sentimento de decepção, né, de insatisfação no trabalho ou na área que a gente está atuando. E especialmente eu quero falar para você, psicóloga, né? Então, dentro da área da psicologia, se você já se frustrou alguma vez na vida, né? Ou dentro da área ou na psicologia de uma maneira geral. Então você também pode comentar aqui, se tiver interesse, né? Coloca aí nos comentários pra gente escutar um pouquinho e saber um pouquinho de você também, tá? Então vamos lá. Bom, já falei o que é, né? O tema de hoje, o que a gente não vai falar. Então é realmente sobre frustração, certo? Você sabe quando, de repente, de manhã a gente acorda e a gente não tem vontade nenhuma de trabalhar? Ou a gente começa a torcer para aquele cliente ou para aquele paciente desmarcar a consulta, cancelar a consulta, né? Ou aquela empresa de repente te mandar embora, sabe? Quando tu trabalha, se por um acaso tu trabalha na área organizacional, dentro, né, da empresa com a carteira assinada e de repente você pensa assim: poxa, bem que essa empresa podia me mandar embora, porque pedir demissão eu não quero, mas eu queria ser mandada embora. Né? Ou que acontecesse alguma coisa e realmente você pudesse sair. Enfim, gente, quando você chega no final do mês e às vezes percebe que não tem dinheiro para pagar minimamente as suas contas, ou a despesa da locação da sala, né, do consultório, ou as suas despesas de modo geral, né? Então isso tudo são sentimentos, são sinais, a gente chama de sintomas, né? Que podem realmente ter alguma relação com a frustração profissional naquilo que você está trabalhando naquele momento, né? E aí, assim, dentro da própria psicologia, nós sabemos que existem várias possibilidades, né? Várias áreas de atuação. E às vezes não necessariamente é com a psicologia como um todo, mas é especialmente com aquela área ali que você está atuando no momento, né? Que não está te fazendo bem, que não está te fazendo feliz, enfim, que está trazendo essa frustração e que, se você não olhar para isso, você acaba se privando de muitas coisas, principalmente de melhorar, né, a sua qualidade de vida, de buscar uma oportunidade melhor de trabalho, né, de conseguir se realizar no trabalho, de repente conseguir fazer aquilo que você mais gosta de fazer. Se eu não olho para essas questões, né? Isso que não tá legal, que tá acontecendo aqui e que eu estou insatisfeita, eu acabo me privando disso, né? Então, é o custo de eu não olhar para minha frustração. Faz sentido para vocês? Tá? Então, vai me falando aí se vocês tiverem alguma observação, né? Para colocar, se faz sentido, se não faz, enfim. Vai colocando ali para mim.
Bom, gente, queria contar um pouco então da minha história, né? Por que eu vou contar a minha história? Porque realmente ela tem relação com a frustração. Uma parte da minha vida profissional eu tive frustrada e eu achei realmente que era com a psicologia. Eu me formei no ano de 2000 e logo que eu me formei eu entrei já comecei a atuar na área clínica. E eu trabalhei na clínica por quase 3 anos completos, quase 3 anos. E dentro da área clínica, logo que eu saí da faculdade, né, eu idealizava uma profissão, eu idealizava, na verdade, a área clínica. Eu imaginava que eu ia ter a agenda cheia, os pacientes, né, os meus clientes iriam me procurar, eu ia receber no dia que foi combinado, né? Então as pessoas iam me pagar corretamente. Enfim, eu imaginei assim que seria um mundo lindo, maravilhoso dentro da clínica. E de fato eu me realizava enquanto psicóloga atendendo os meus clientes, né? Tinha essa realização. Só que eu comecei a me frustrar com a questão financeira dentro da minha profissão, né? E isso foi me desgastando assim de uma forma muito grande por dentro. Eu realmente fiquei muito insatisfeita. Por algum tempo eu não percebia isso tão claramente e aí teve um momento que eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Essa crise de ansiedade me levou para o hospital porque eu achei realmente que eu estava morrendo. Quem sabe um pouquinho da minha história talvez vai lembrar dessa parte aí dela, né? E foi a partir desse momento e foi no momento, inclusive, até para vocês entenderem um pouquinho da crise em si, né? Foi nesse momento, eu tinha para receber um valor X aí que eu realmente contava muito com ele naquela semana. E infelizmente eu não recebi esse valor, sabe? E eu precisava desse valor para cumprir também com os meus compromissos financeiros, né? E, gente, aquele dia à noite eu realmente tive uma crise grande. E naquele momento eu simplesmente comecei a ter taquicardia, a tremer, suar a mão. Enfim, fiquei muito mal, os meus membros começaram a adormecer. E aí acabei indo para o hospital porque eu achava que eu estava tendo um ataque do coração. E claro, né, fizeram todos os exames e tal e foi diagnosticado que foi uma crise de pânico. A partir daquele momento eu comecei a olhar, a analisar o que estava acontecendo na minha vida profissional, o que poderia ter talvez sido um gatilho para isso, né? Enfim, o que pudesse ter despertado isso. E aí eu fui olhar o cenário de fato, né? Eu estava ali há quase 3 anos na clínica. Na maioria da parte aí desse tempo eu pagava literalmente para trabalhar, mas eu estava insistindo nisso ainda, né? Eu insisti, até que o meu corpo ele disse assim, bom, se tu não vai tomar nenhuma atitude, a gente toma por ti, né? E aí eu comecei a adoecer mentalmente, isso fazendo terapia e tudo mais, né? E aí foi inclusive a minha psicóloga na época que disse, olha, Candice, isso aqui tem todo um quadro aí de crise de pânico. Então foi um momento muito difícil para mim, de fato, sabe? Difícil para até encarar o que estava acontecendo comigo, né? Enfim, tudo que estava ao meu redor, eu tinha uma idealização muito grande da área clínica, eu queria muito, eu já tinha feito uma pós-graduação, porque eu emendei logo que eu saí da faculdade. Então isso acabou me limitando bastante, tá? E aí, gente, a gente fala de limite de tolerância à frustração, né? Nós falamos sobre isso. Só que tem um momento que existe um limite também para essa tolerância à frustração. O meu corpo ele estava tentando reagir de alguma forma, talvez eu não estava olhando para essa frustração de uma maneira inteligente. E aí ele acabou me dando um sinal e eu pensei, opa, eu preciso olhar para isso aqui e resolver o que tá acontecendo. E foi nesse momento que eu realmente olhei e dei valor para uma coisa que a minha mãe sempre falava, que era ir para a área organizacional. Minha filha, por que tu não vai para trabalhar em empresas? Ali tu vai ter um salário fixo, aquela coisa da estabilidade, né? De ter um fixo todo mês e tal. Eu dizia, mãe, eu não gosto disso. Só que assim, gente, naquele momento
eu não tinha mais muita escolha, sabe? Não era uma questão só de gostar ou não gostar, né? Eu precisava experimentar para realmente eu entender que aquilo ali era uma oportunidade para mim ou não, fazia sentido para mim ou não. E aí eu fui experimentar a área organizacional. Gente, foi um momento bem interessante, porque eu acabei tendo uma experiência muito grande, fiquei mais de 17 anos, né, dentro de RHs de empresa, trabalhando ali em vários subsistemas, claro, né, com o conhecimento da psicologia, mas aquilo que a gente faz, e nem sempre a gente é contratado com um cargo de psicóloga, mas pasmem, a minha primeira contratação, e eu tenho a folha de pagamento guardada, né, a minha primeira folha até hoje, ela está lá como psicóloga. Depois eu fui contratado com outros cargos e não especialmente, assim, necessariamente com o cargo de psicóloga, tá? Mas trabalhava, né, com o conhecimento da psicologia também. Então isso era muito bacana. E uma coisa interessante, gente, é que eu não tinha experiência nenhuma com a área organizacional, salvo, claro, a minha experiência com o estágio obrigatório, né? Mas também não necessariamente eu ia fazer a mesma coisa que eu tinha feito no estágio, eu ia fazer no trabalho, né? Enfim, que eu estava entrando ali. Eu procurei trabalho, procurei, até que eu achei, e teve uma pessoa que me deu essa oportunidade lá em Blumenau. Hoje eu moro em Navegantes, né? E eu fui trabalhar em Blumenau. E essa pessoa me deu uma grande oportunidade porque ela também viu a minha boa vontade, a minha disposição para aprender e para me dedicar numa área nova, né? Dentro da própria psicologia. Então ela acreditou em mim, só que dependeu muito também da minha segurança, né? Em passar para ela que realmente eu queria muito aquilo ali. Porque de fato naquele momento era o que eu precisava. Eu já estava com um filhinho pequeno, né, casada, morando em Navegantes, mas eu fui trabalhar em Blumenau e foi assim, a minha boa vontade chegou a ponto de eu ir todos os dias com o ônibus da Catarinense de Itajaí para Blumenau, ir de manhã cedinho e voltar no final do dia. E gente, isso era uma vaga tipo freelancer inicialmente. Só que acho que não deu um mês eu fui efetivada, né? E aí foi uma grande alegria, eu fui realmente morei em Blumenau por um ano praticamente, indo e vindo para Navegantes, para casa, né? Levei meu filho para lá, meu marido também fazia uma ponte aérea aí, mas tudo por quê? Porque eu queria muito aprender uma área nova, né? Eu queria muito, de verdade, assim, era um desejo grande que eu tinha naquele momento. Agora, por que eu conto essa história aqui para vocês? Por que eu trago essa história para esse tema da frustração? Porque realmente foi um momento da minha vida que me frustrou completamente, né? Eu vivi isso, eu senti essa frustração na pele. Eu senti de fato. No fundo, depois a gente começa a entender o que acontece, né, por trás daquilo ali. Que não era uma frustração com a psicologia em si, porque depois eu continuei dentro da área da psicologia, só que trabalhando em empresas e super me identifiquei, né? Foi muito bacana a experiência que eu tive ali. Mas naquele momento foi uma frustração pela minha inexperiência, né, em empreender, porque quando a gente é clínica, né, quando a gente é psicóloga clínica que tem um consultório, trabalha dentro de uma clínica, a gente é uma empreendedora também. Só que eu não tinha nem ideia do que era isso naquele momento. Então, foi a minha inexperiência, a minha insegurança em não, sabe, em ter medo de cobrar, de falar qual era o valor da minha sessão ou dos pacotes que eu tinha, né, de sessões para as pessoas que vinham me procurar, né? A minha inexperiência também nessa divulgação do trabalho, né? Eu não prospectava clientes, eu simplesmente ficava ali, claro, tinha a questão da clínica, fazia alguns movimentos, porque o meu consultório era dentro de uma clínica, com outros profissionais de outras áreas da saúde também, mas ainda assim eu não fazia a minha parte, sabe? E eu tenho certeza que isso tudo acabou colaborando para aquele momento, para aquela sensação de frustração. Tanto é que hoje, né, depois de trabalhar esse tempo dentro da área organizacional, eu acabei voltando a empreender.
E vou dizer para vocês, um medinho grande, né? Por quê? Porque lá atrás eu sofri com isso, eu adoeci, né, com a minha frustração. Eu adoeci com isso. Só que o desejo era tão grande de impactar pessoas, né, de ter o controle aí da minha agenda, porque quando a gente está na clínica a gente também consegue fazer isso. E hoje eu continuo empreendendo só que dentro da consultoria. E isso me permitiu aumentar a minha renda enquanto eu estava trabalhando, inclusive na área da organização, né, com a carteira assinada. Então eu aumentei a minha renda, consegui me organizar financeiramente, né, para abrir a minha consultoria e hoje eu vivo da minha consultoria. Então eu tive muitos aprendizados. Hoje é uma Candice muito mais madura do que há 22 anos atrás, né? Nem se compara assim em termos de maturidade profissional mesmo, de olhar para o negócio, né? Enfim, de entender aí o que é importante nisso tudo, sabe? E eu não sei, talvez você também tenha, né, passado por alguma situação parecida com essa, e se passou, coloca aqui para mim nos comentários também, tá, gente? Então, é por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. E uma outra coisa importante é assim, a gente fala de novo na tolerância à frustração, né? Tudo tem um limite, eu acredito. Por quê? Até quando eu poderia insistir na área clínica, né? Se eu não olhasse para isso e reconhecesse que era aquilo ali que estava me fazendo mal, né? Quanto tempo mais eu ia continuar insistindo em algo que talvez eu não estava enxergando? Quais eram as causas ali de fato? O que eu precisava modificar para eu dar um passo à frente, para eu começar a ter essa outra realização? Porque, gente, por mais que a gente fale assim, ó, eu amo essa área de trabalho e tal, nós também precisamos ser recompensados financeiramente para dar conta das coisas que a gente tem, dos nossos compromissos financeiros também, né? Como a gente fala, a gente também tem boletos para pagar, né? Então, não dá pra gente se iludir, não dá pra gente se iludir. O trabalho é importante, gostar do que a gente faz é fundamental, né? Fazer com amor, mas precisa ter um casamento bacana ali. A gente até pode, de repente, fazer um trabalho voluntário em paralelo, né? E gostar muito disso também, e se dedicar para isso. Mas quando tu vai fazer um trabalho voluntário, muito provavelmente tu já tens um recurso financeiro para te ajudar com as tuas despesas do dia a dia, com as coisas que tu precisas fazer, precisas pagar, enfim, né? Tu tem algum recurso, tu tens alguma, enfim, algum recurso, alguma coisa que tu guardasse ali estrategicamente, né, na questão financeira, para te, enfim, para te ajudar nesse sentido, né? Então não adianta a gente achar que psicologia é só, que trabalhar com a psicologia é só a gente amar o que faz. É muito, e eu acredito muito nisso, que quanto mais a gente ama o que a gente faz, melhor a gente faz. Mas a gente também precisa ter essa contrapartida aí da questão financeira. E não é a psicologia que às vezes não traz isso pra gente, é muitas vezes o nosso comportamento frente a essas questões financeiras, né? Da gente fazer com que tenha esse retorno, de a gente não se sentir envergonhado, com medo, com receio de cobrar por um serviço que tu tá prestando ali de qualidade. Então, isso eu tô trazendo um pouquinho da frustração e do exemplo que eu dei para vocês da minha história, porque naquele momento era muito isso, né? A minha frustração foi muito voltada à questão financeira. E hoje, graças a Deus, eu vivo da consultoria, eu realmente, né, é a consultoria que paga o meu plano de saúde, né, que paga as minhas despesas, enfim, que investe na minha qualificação profissional. É a partir disso que eu tenho o meu pagamento também para poder fazer aquilo que eu quero, viajar, comprar as coisas materiais também. Mas, além disso, também ser feliz aí trabalhando com algo que eu gosto, né? Que é atendendo clientes, atendendo as empresas, as organizações, levando essa mensagem de saúde mental, de gestão de clima, né? Do próprio coaching, desenvolvendo pessoas e organizações mais saudáveis também, né? Então isso faz parte da minha missão. Mas ingenuidade seria eu falar aqui que a questão financeira não importa. Para mim importa. Talvez para você não importe, mas para mim importa, né? E isso naquele momento fez bastante diferença, porque
me pegou assim pesado e chegou a me adoecer ali naquele momento. Então eu resolvi mudar, eu tive a coragem de dar um passo diferente, de sair inclusive da minha zona de conforto, porque eu não gostava da área organizacional, eu dizia que eu não gostava, que eu não queria, mas eu só tinha experimentado na época do estágio, né? Mas enfim, não tinha nenhuma intimidade com essa área, né? E aí eu realmente saí dessa minha zona de conforto, dei um passo diferente, me surpreendi com isso e hoje, graças a Deus, assim, eu sou muito feliz naquilo que eu faço, podendo inclusive usar toda essa experiência que eu tive dentro das organizações, né, com carteira assinada, trazendo para a consultoria, podendo trabalhar aí com as pessoas, impactando mais pessoas e sendo recompensada financeiramente com isso também. Então hoje eu resolvi esse problema, né? Vamos pensar assim, né? Que eu resolvi esse problema. Mas vamos lá, gente, coragem para mudar. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu gostaria de deixar aqui 5 dicas, né? Se você já trabalhou ou se você já teve alguma frustração na psicologia, talvez você até vai identificar que são boas dicas aí, porque talvez você vai identificar isso na sua vida, né? Se você conseguiu lidar com a frustração. Agora, se você está nesse momento, é psicóloga, e está nesse momento vivendo ou sentindo, né, alguns sintomas aí que eu falei ali no começo, né? Se você está percebendo que não está feliz no trabalho, que não está tendo o reconhecimento que merece, né? Que não está com vontade mais de atender os seus clientes, né? Que não tem vontade mais nem de levantar realmente para ir trabalhar, que torce e reza aí para que eles desmarquem. Gente, isso tudo é algum sinal de que alguma coisa está errada. Olha para isso. Olha para isso. Encara às vezes essa frustração. Eu sei que é difícil porque a gente fala tanto sobre isso, né, na nossa área, mas e é ruim, parece que é como se a gente desse um passo para trás, a gente regredisse na nossa carreira profissional quando a gente repensa, né, a nossa carreira. Mas às vezes isso é fundamental para que a gente possa dar muitos passos para frente, passos firmes, passos com qualidade, né, com a intenção e o desejo de realmente fazer aquilo que a gente quer e ter o reconhecimento que a gente merece, que a gente deseja também. Então, se você hoje está sentindo alguma questão relacionada à frustração profissional dentro da psicologia, olhe um pouquinho para isso e a primeira dica que eu digo aqui é reconheça as suas emoções. Sabe, desenvolve a sua inteligência emocional. A gente desenvolve muito do outro, principalmente quando a gente está na clínica, né? A gente trabalha muito para desenvolver a inteligência emocional do outro, mas a gente também precisa desenvolver essa nossa inteligência emocional. Então, olha para as suas emoções, olha para aquilo que está acontecendo e percebe o que você está sentindo, o que está passando aí por dentro de você. Não faz como eu, né? Chegar no limite de uma crise aí de ansiedade para você olhar para isso. Dá um passo antes, né? Previne essa questão do seu adoecimento mental, se você realmente estiver frustrada com a psicologia. Então, olha para o que está acontecendo, reconhece o sentimento, e se for esse sentimento de frustração, acolhe esse sentimento também. Né? Percebe de onde que ele está vindo. Esse é o primeiro passo, é a primeira dica que eu deixo aqui. A segunda dica é analise, avalie o cenário. Então perceba, se você entendeu que é um sentimento de frustração, comece a tentar identificar, né? Por que ele vem? Da onde ele vem? Qual é o gatilho dessa minha frustração? O que está acontecendo no meu trabalho, na minha vida profissional que está me deixando dessa forma? Né? Então, primeiro a gente reconhece o sentimento, reconhece a emoção e depois a gente avalia da onde que ela está vindo, o que está fazendo com que me deixe, né? Com que eu me sinta desse jeito. Certo? Então, como uma segunda dica. A terceira dica é desenvolva a resiliência e a capacidade de adaptação. A resiliência, gente,
é essa nossa habilidade, né, de mesmo diante de uma situação ruim, a gente sobreviver a ela, né, a gente conseguir ser maleável ali, conseguir, enfim, viver e conquistar coisas ainda em ambientes às vezes hostis, em ambientes que não são tão favoráveis para nós. Só que a resiliência ela é importante aqui, bem nesse sentido de quando a gente precisa ficar muito tempo na nossa tolerância e à frustração, né? Desse momento que a gente está vivendo. E se a gente escolhe realmente continuar vivendo dessa forma, trabalhando onde a gente está trabalhando, fazendo as coisas da mesma forma que a gente tem feito, né? Coisas que têm nos frustrado, mas a gente decide por qualquer motivo, ou pelo motivo que a gente considera, enfim, o mais adequado ali, ou o mais plausível para a gente, né? Continuar dessa forma, mas olha para isso, né? Ela vai ser importante para isso justamente para que você consiga viver nesse cenário, viver com essas condições de uma maneira mais saudável. E a capacidade de adaptação também tem a ver com isso, com essa readequação nossa, né, do nosso olhar para aquilo que está acontecendo e talvez a mudança do nosso modelo mental com relação a isso tudo que está acontecendo, mas também a possibilidade da gente fazer algo diferente, a gente se adaptar a algo novo, né? Na minha experiência ali que eu falei para vocês, a minha história, foi realmente eu me adaptar a uma área da psicologia nova, que era a área organizacional. Então isso para mim foi difícil no começo, mas quando eu aceitei, né, vamos em frente, eu fui com tudo e graças a Deus é tudo muito certo, né? Eu só tenho a agradecer e principalmente a oportunidade que eu tive por não ter tido experiência. Então eu vou dizer para vocês que mesmo sem experiência, a gente tem oportunidades, né, aí no mercado de dar passos diferentes também. Mas depende muito de nós e dessa nossa flexibilidade, maleabilidade, dessa nossa capacidade de adaptação, tá? Essa seria a terceira dica. A quarta dica que eu gostaria de deixar aqui é: seja gentil. Seja gentil com você mesma. Por quê, gente? Porque nós precisamos olhar, quando a gente se frustra, a gente fica muito mal com a gente mesma, né? Coisas que passaram, a gente, a realidade versus a nossa expectativa pode ter sido muito diferente e isso deixa a gente para baixo, isso faz a gente ficar muito chateada, muito triste, magoada, enfim, é uma mescla aí de sentimentos e emoções que não são boas de sentir, mas que são importantes a gente reconhecer e acolher também. Agora, quantas coisas a gente faz que são boas? Quantas coisas a gente faz que a gente faz bem, né? Então, seja gentil com você mesmo e olhe para isso. Não fica só se martirizando com aquilo que foi frustrante, né? Aquilo que você faz de melhor pode ser o seu alimento, pode ser o que vai te nutrir para que tu tenhas mais resiliência, capacidade de adaptação, né? E saia desse, a gente pode até dizer, do vale do desespero ali, quando a gente fala da curva da mudança, né? Mas que vai realmente te elevar a sua energia para que você consiga buscar outras possibilidades e realmente deixar de se privar de se realizar profissionalmente, né? Então essa é uma coisa bem importante, assim, de ter a gentileza com você mesmo. É uma dica que eu deixo e que mesmo diante de toda a frustração, né, para lidar com ela, é importante que a gente olhe para aquilo que a gente faz bem, né? Olhe para os nossos resultados positivos. Na nossa vida nem tudo é ruim. Pode ter certeza que se você olhar para trás, você vai ter muitas coisas na sua área profissional que você fez muito bem e você ainda está fazendo bem. A questão é o sentimento que algumas outras questões estão te trazendo de frustração. Mas olhe os seus resultados, né? E talvez pela frustração, hoje você já não está com toda a motivação para fazer o seu trabalho, mas antes, olha quantas coisas que você já fez. Então perceba que o poder, né, a potencialidade está dentro de você. Basta você despertar isso de novo e às vezes para alguma outra área dentro da psicologia, né? Não desista da psicologia por causa disso. Experimente outras áreas dentro da psicologia antes de desistir dela, tá?
E aí eu digo aqui, também deixo para você a quinta dica, que é: tenha coragem para mudar. Né? Tenha coragem de dar um passo novo, de dar um passo diferente, de mudar de direção. Tenha coragem realmente de, sabe, e desbravar um novo caminho. Talvez aquilo que você não conhecia ou que você não imaginava que um dia ia desbravar, né? Ou que você nunca quis desbravar e que de repente nesse momento pode ser uma oportunidade. Como foi para mim? Né? Então, não tenha medo, não deixe que o seu medo te paralise de seguir adiante, de te dar a oportunidade de viver uma vida profissional muito mais satisfatória, muito mais realizada. Tá? Então, eu gostaria de realmente deixar essas 5 dicas aqui para você. Reconheça as suas emoções, avalie o cenário, certo? Como segunda dica. Desenvolva a resiliência, a capacidade de adaptação, isso é bem importante nesse momento. Seja gentil com você mesma, né? E tenha coragem para mudar. Grave essas 5 dicas aí quando você se sentir frustrada dentro da área, né? Ou dentro da psicologia, em alguma área específica, e dê um passo diferente, né? Procure oportunidades dentro da sua própria área profissional. Então, se você é psicóloga e está se sentindo frustrada, né? Encara essa frustração de uma vez por todas, né? Encara isso e realmente dá esse passo adiante, né? Experimenta outras possibilidades, outras oportunidades aí e não desista da psicologia. Combinado? Bom, eu gostaria de te dizer que se nesse conteúdo aqui, né, nessa nossa live de hoje, se você teve algum insight, deixa aqui para mim a sua curtida, né? Compartilhe esse insight com uma amiga psicóloga, vai lá no meu perfil e começa a me seguir se você ainda não me segue, para não perder mais conteúdos. Inclusive, se você quer aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda, tá bom? Conto contigo então e nos vemos aí na próxima aula dessa série, tá bom? Ao vivo com Candice. Um grande abraço.